Nessa aula, a gente vai aprender a lei da indução da Faraday. Eu vou mostrar para vocês que tem uma experiência, quer dizer, imaginária, que a gente pode imaginar uma experiência, e daí derivar a lei de Faraday. A lei de Faraday foi descoberta experimentalmente pelo Faraday. Certo? E nós vamos derivar essa lei a partir da força de Lorentz. Então, a força de Lorentz, que haja qualquer carga em movimento, por exemplo, carga E, move com velocidade V no campo magnético B, vai sentir essa força de Lorentz. E agora vamos desenhar um experimento imaginário. Então, vamos ter dois fios condutores paralelos infinitos na forma de P, certo? Letra P grega. E aqui tem um haste, também condutor, que pode se deslocar, ou se desloca a velocidade constante V, nesse sentido, certo? Haste com comprimento L. E aqui vai ter campo magnético uniforme de cima para baixo. Haste desloca com velocidade constante. Então, haste é condutor. Ele tem cargas positivas com íons, rede cristalina, e tem cargas negativas, né? Então, na verdade, cargas negativas são elétrons. Certo? Essas cargas negativas podem se deslocar, íons não, porque são rede cristalina, estão presos na rede cristalina. Então, elétrons vão se deslocar ao longo desse haste, se força haja ao longo desse haste. Mas ela vai agir ao longo desse haste porque o campo magnético perpendicular ao plano do quadro e o produto vetorial, o resultado do produto vetorial de dois vetores, perpendicular a ambos vetores, quer dizer, o plano desses vetores. Então, a força vai ser, então, no plano do quadro, perpendicular à velocidade. Ela vai agir, a força vai agir de cima ou para baixo, dependendo do sinal da carga. Então, se a carga é positiva, ela vai para cima, carga é negativa para baixo. Então, nossa força que age sobre elétrons, cargas negativas, certo? Vai ser para baixo. Então, qualquer elétron dentro desse haste, por exemplo, fica nesse ponto, vai sentir essa força. E essa força vai ser constante, porque o campo magnético é constante, uniforme e velocidade é constante. Ela vai agir de cima para baixo. Então, elétrons vão se deslocar nesse sentido ao longo do haste. Certo? Então, vamos agora ver, e isso tudo claramente acontece no referencial parado, como esses fios condutores, referencial K. Mas, se a gente passar no referencial que desloca junto com o haste, que é a mesma velocidade V, o que é que vai acontecer nele? Nele, elétrons são parados, né? E não devemos sentir nenhuma força devido ao campo magnético. A força de Lorentz deve ser zero. Mas, se elétrons deslocam num referencial, eles deslocam na outra também, porque deslocamento é uma coisa absoluta, não depende do referencial, certo? Então, elétrons ainda deslocam. O que que haja neles? Então, deve ser força elétrica, devido ao campo elétrico. Então, o campo elétrico que tem lá, a gente pode achar nosso referencial K, dividido essa força por carga de elétron. E esse campo elétrico vai ser igual à velocidade do haste no campo magnético. Certo? Aparece força elétrica devido ao campo elétrico no referencial K com vírgula. Então, o que move elétrons? Na verdade, não é a força de Lorentz no referencial K com vírgula, mas já campo elétrico, certo? Então, a gente pode pensar que existe o campo elétrico ao longo do haste, né? Esse campo elétrico tem esse vetor E, né? Que é produto vetorial V com B, certo? Então, agora a gente pode pensar na força que se chama força eletromotriz, que é campo elétrico que age ao longo da haste no vetor da haste, certo? Produto escalar. Então, o que é isso? Nossos elétrons se deslocam nesse sentido, de cima para baixo. Então, nós vamos determinar, vetor L. Vetor L, então, vai ser
vai ser de cima para baixo ou de baixo para cima? Vamos ver. Vamos pensar que o vetor L de baixo para cima, certo? Então, isso vai ser L no V no B, certo? Produto escalar como resultado desse produto vetorial. Isso vai ser a força eletromotriz que haja, quer dizer, a força eletromotriz que haja ao longo da haste. Que essa força é? Essa força é o trabalho de campo elétrico. Por exemplo, se nós pegamos carga Q, ela desloca nesse sentido, certo? Dentro da haste, certo? No L dividido por carga. Então, esse é o trabalho feito por deslocar uma carga Q dividido por essa carga, certo? E se essa carga é positiva, ela claramente vai deslocar no sentido que eu desenhei, porque a força vai agir nela nesse sentido. Se a carga é negativa, desloca no sentido contrário, certo? Então, o que vai acontecer? Vai aparecer uma corrente nesse circuito, corrente I. Quer dizer, o elétron estão se deslocando no sentido contrário da corrente, claramente. Mas a corrente é definido como deslocamento de cargas positivas, mesmo imaginárias, certo? Então, vai aparecer corrente nesse circuito devido a essa força eletromotriz. Agora, como é que achar essa força eletromotriz? No nosso caso, V e B são perpendiculares. Então, ela é igual a exatamente isso, a magnitude dela, certo? Essa força eletromotriz pode ser determinada também. Então, a magnitude dela é S, mas o sentido dela é contrário, quer dizer, contra-horário no nosso circuito, certo? Essa força eletromotriz pode ser determinada também assim. O que é esse V aqui no L? Se nós multiplicamos L no V no ΔT, isso é aumento da área no nosso circuito, certo? Dividido por tempo. E campo magnético perpendicular, o normal do nosso circuito. Paralelo ao normal do nosso circuito, perpendicular à área do nosso circuito. Então, isso na verdade é a mudança do fluxo do campo magnético sobre o circuito. Certo? Então, a mudança do fluxo, o fluxo nesse caso, dependendo da orientação do normal, ele aumenta ou diminui. Então, se normal, como é que agora determinar normal? Se nós temos corrente no sentido anti-horário, normal deve ser no sentido contrário ao campo magnético. Então, e nesse caso, se normal é o sentido do campo normal é o sentido contrário, certo? O fluxo aumenta, isso vai ser o sentido contrário, a força eletromotriz no sentido contrário da lei de Saccaroli, campo magnético de cima para baixo e o fluxo aumenta, significa que o sentido correto aí é o horário, certo? Tudo é positivo. Então, a gente vai colocar, então, sinal menos perante essa mudança. E isso vai dar o sentido da força eletromotriz. Então, força eletromotriz igual menos mudança do fluxo do campo magnético através da área do circuito dividido por tempo. Essa força eletromotriz, no nosso caso, existe somente ao longo da haste, né? Mas essa lei é geral, como pode ser mostrado da seguinte forma. Então, se nosso circuito não é dois fios na forma P e um haste, qualquer circuito que fica no plano do quadro, esse aqui, por exemplo. Vamos pensar que existe campo magnético, vai ser ortogonal também no plano do quadro, e por simplicidade uniforme. E vamos pensar assim, que nós deformamos nosso circuito assim que ele fica esse aqui, certo? Nós vamos deformar o nosso circuito. Então, cada pedaço do circuito, por exemplo, esse aqui, vai se deslocar com velocidade V, certo? ΔL, nesse sentido, velocidade V, vai se deslocar assim que a área encercada por circuito aumenta, certo? O que vai acontecer? Naquele pedaço ΔL vai aparecer a força que haja sobre
cargas em movimento, elétrons que podem se deslocar. Essa força dividida por carga do elétron, né? A gente já achou. Essa força é o quê? Velocidade no campo magnético, certo? Essa força é perpendicular a ambos vetores, V e B. Nós precisamos componente dessa força ao longo do ΔL, porque ao longo do ΔL que essa força vai criar a força eletromotriz. Então, força eletromotriz não é força, é uma coisa ou outra. É trabalho feito por campo elétrico dividido por carga, que precisa deslocar. Então, esse nome da força eletromotriz é histórico, mas não é a força. Tem outra unidade também. Então, essa força eletromotriz que nós vamos achar, então, esse vai ser o campo elétrico que age naquele pedaço ΔL. Campo elétrico no ΔL, produto escalar, vai ser a pequena força eletromotriz ao longo desse ΔL. A força eletromotriz total vai ser integral sobre todo o circuito. O integral assim, ΔL, no V e no B, produto vetorial e produto escalar. Agora eu vou demonstrar para vocês a mesma lei, certo? Que é menos mudança do fluxo sobre tempo, dividido por tempo. Para isso eu preciso da seguinte propriedade. Produto escalar com produto vetorial. A gente pode demonstrar isso em casa. Igual produto vetorial no produto escalar com C. Esse se chama produto triplo. 3 vetores. Se, por exemplo, B e C é ortogonal e A ortogonal a B e C, isso vai ser o produto dos comprimentos A, B e no C, certo? E também assim, no lado esquerdo e no lado direito. E, no geral, também essa lei é válida, porque esse produto, na verdade, é o volume sobre 3 vetores, A, B e C. Volume de paralelepípedo de 3 vetores, A, B e C. A gente pode demonstrar isso em casa. E por isso esse é válido, não importa qual vetores são produto vetorial. Por isso também C no A e no B, certo? Importante que a troca é cíclica. Então, essa ordem do A, B, C permanece A, B, C. Então, C pode ser na frente e C com A no B, certo? Então, usando essa propriedade dentro da integral, nós podemos escrever isso também assim. dl no V, certo? E no B. E agora, o que é dl no V? Então, agora imagina que nosso circuito aqui, deformado no plano, e o campo magnético é perpendicular ao plano, certo? Então, todos esses vetores estão no plano. E a gente sabe que o produto vetorial de 2 vetores é ortogonal ao plano de 2 vetores. Se dl e V ficam no plano, o produto vetorial é ortogonal ao plano. Então, ele é ao longo do eixo do vetor B. Então, esse produto escalar, na verdade, é produto de módulo dessa mudança no V. Mas o que é essa mudança de ele na V? Então, vamos ver um pequeno pedaço agora, desenhado um pouco mais maior. Vamos ver que isso é. Então, a força eletromotriz, a gente achou isso. dl no V e no B. Então, campo, ou força de Lorentz por unidade da carga no comprimento do pedaço do circuito, ou usando a lei de produto triplo, dl no V, certo? E no B, produto escalar, certo? Onde não tem produto vetorial, é produto escalar. Então, no pedaço do circuito, vamos pensar que esse é o nosso pedaço do circuito, dl, ele desloca em velocidade, por exemplo, esse aqui, velocidade V, certo? E campo magnético é perpendicular ao plano, sempre. É uniforme, né? Então, a gente pode, na verdade, integrar somente isso e pensar que campo magnético ele é uniforme e ele sempre é produto escalar como esse resultado, tá? Campo magnético não muda de ponto a ponto. Então, o que é isso? O que é esse integral aqui? Para ver esse integral, nós precisamos ver o que acontece se nós deslocamos esse pedaço do circuito, né? Nosso circuito, nesse sentido aqui. Então, produto vetorial significa que nós multiplicamos dele, tá, na componente ortogonal da velocidade. V ortogonal somente. Ortogonal a dl. Certo?
Então, isso vai dar aumento da área devido ao deslocamento desse pedaço, certo? Aumento da área. Então, o produto vetorial dele na V tem também, pela nossa regra, nós geramos dl no sentido do segundo vetor não V, e nós vemos que o resultado, vetor que vai de cima para baixo, paralelo ao campo magnético, certo? Então, isso na verdade, esse integral, a mudança da área sobre tempo. Porque velocidade no ΔT, então, se nós multiplicarmos a velocidade em ΔT, isso é o caminho que esse dl vai passar. Isso vai dar uma área, aumento da área, certo? E no B. Então, isso vai ser exatamente o mudança do fluxo do campo magnético que é uniforme através do plano do quadro, através da área cercada por circuito, certo? Só agora preciso descobrir o sentido da força eletromotriz. E é nesse sentido que eu coloquei essas flechas, certo? Mas já no sentido contrário, do lei dessa carola, se tem campo magnético aumentando, esse é positivo, né? E ele aumentando e o fluxo é de cima para baixo, certo? Então, se escolher normal de cima para baixo, força eletromotriz é positiva. Nesse caso, ela deveria ser nesse sentido, certo? Mas a força correta vai ser no sentido que eu desenhei. Então, na verdade, é menos de φ ao dt. Porque, lembra, o sentido da força de Lorentz que haja ao longo do cargas em movimento é no sentido do ele que eu desenhei. Exatamente que eu usei no início, né? Então, esse sentido pode ser determinado também assim. Se nós considerarmos a força eletromotriz nesse sentido aqui, certo? Ela cria uma corrente e esse corrente vai criar campo magnético. Campo magnético, cada pedaço, ó, ele vai passar no sentido contrário de campo magnético externo, certo? Então, nesse caso, nós escolhemos sentido da força eletromotriz correto. Então, campo magnético criado por corrente devido à força eletromotriz, sempre no sentido contrário de campo magnético aplicado, se o fluxo aumenta. Se esse é positivo, né? O fluxo aumenta, campo magnético criado vai ser no sentido contrário. Então, essa força impede, quer dizer, impede que campo magnético o fluxo de campo magnético através do circuito diminua. Isso se chama lei do Lenz, para achar o sentido de força eletromotriz. Ela sempre impede mudança do fluxo, certo? Então, a gente vê que isso é, quer dizer, válido não só para um haste, mas se todo o circuito de forma para assim que o fluxo muda, devido à mudança de fluxo através da área cercada por circuito, né, aparece a força eletromotriz. Então, isso deve ser válido, então, não importa de qual jeito aumenta o fluxo. Então, se nós temos um circuito parado, nós temos um magneto, campo magnético, né, desse magneto, e nós deslocamos o magneto. Você está de ver. Porque nós aproximamos o magneto, o fluxo de campo magnético vai aumentar, certo? Ao longo desse, e se nós escolhemos normal, assim, o fluxo aumenta. Então, vai aparecer a força eletromotriz devido ao aumento do fluxo. Essa força eletromotriz vai impedir o aumento do fluxo. Então, vai criar corrente, assim que ele impede mudança do fluxo, aumento do fluxo. Então, esse corrente vai criar o campo magnético em sentido contrário, impedindo o aumento do fluxo. Essa é a lei do Lenz. O jeito mais fácil de achar o sentido da força eletromotriz. Observa que, nesse caso, nosso circuito não se deforma. Nós somente aumentamos o fluxo, certo? Isso se chama a lei de Faraday. Isso foi mais ou menos a experiência como que a lei de Faraday foi descoberta. Mas, de novo, a lei de Faraday não é uma coisa quer dizer, que independente da outras fenômenos eletromagnéticos, certo? Aparece um campo elétrico devido à mudança do fluxo. Esse campo elétrico tem componente ao longo do fio, certo? Que encerca uma área. Então, esse fluxo muda através de uma área e essa área é encercada por fronteira. Essa fronteira, imagina, tem um fio nessa fronteira.
tem componente de força eletromotriz ao longo desse fio, certo? E esse campo elétrico, observa, a primeira vez que nós descobrimos campo elétrico que tem linhas fechadas, não criadas por cargas, certo? Isso é importante saber. Essa força eletromotriz, como a gente viu desde o início, no referencial que move junto com o haste, não tem força de Lorentz, tem campo elétrico. E esse campo elétrico, ele deve aparecer em todos os fenômenos onde muda o fluxo através de uma área, certo? Vai aparecer campo elétrico no espaço todo, porque a gente pode imaginar outro fio também, certo? E lá vai aparecer campo elétrico porque o fluxo muda, certo? Então, o campo elétrico deve aparecer somente quando muda o fluxo de campo magnético através de uma área, ou quando muda o campo magnético, certo? Naquele pedaço do espaço, certo? Então, a mudança de campo magnético cria campo elétrico, certo? Isso é importante conclusão dessa lei de Faraday, que aparece campo elétrico que não é criado por cargas, tem linhas de campo circulares, parecido com campo magnético. Tudo bem? Isso é tudo para essa aula.